I do a horrible thing to say. I'm so sorry. That's okay. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Eu sou a Ana, tô aqui na minha casa na Flórida e hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês do caso Dan Markel. Primeiramente, esse é um vídeo em colaboração com o Mentor Lawyer. Ele vem acompanhando esse caso desde que o caso ocorreu, em 2014, e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês dessa história. Dan Markel é um professor de direito que foi assassinado com apenas 41 anos de idade. A pergunta que fica é quem gostaria de vê-lo morto? Quem estaria disposto a contratar um assassino de aluguel para matá-lo? Bom, primeiro eu vou introduzir um pouquinho de quem era o Dan. Dan Markel nasceu no Canadá, mas se mudou para os Estados Unidos para terminar o ensino médio, após ser aceito pela universidade dos seus sonhos, o Harvard College. Mais tarde, ele estudou e também se formou em Cambridge e na Harvard Law School, onde obteve seu diploma de Direito. Enquanto ele trabalhava em um grande escritório de advocacia em Nova York, ele conheceu, por meio de um aplicativo de relacionamento que conecta pessoas da religião judaica, sua futura esposa, Wendy Adelson. O que ele ainda não sabia nesse momento é que esse mesmo relacionamento o levaria a perder sua vida. Uma relação que evoluiu de um casamento com 2 filhos para um divórcio conturbado e que terminou de forma definitiva com o assassinato de Dan. Em 18 de julho de 2014, o professor da Faculdade de Direito Florida State University, Dan Markel, levou 2 tiros enquanto estacionava na garagem de sua casa, apenas alguns segundos depois de chegar em casa após a academia. Ele nunca recuperou a consciência e morreu horas depois no Hospital Memorial de Tallahassee, ainda nas primeiras horas da manhã de sábado, 19 de julho de 2014. Voltamos apenas alguns anos antes de sua morte. O professor Dan Markel e sua esposa Wendy Adelson eram considerados um casal poderoso da Faculdade de Direito. Quando eles se casaram, o professor Dan Markel já havia começado a lecionar direito na faculdade FSU, enquanto Wendy ainda era uma estudante na Universidade de Direito de Miami, a Miami Law School. Mais tarde, ela se transferiu para terminar os seus estudos na FSU, onde Dan lecionava. Pouco depois de se formar, Wendy também passou a integrar o corpo docente da Faculdade de Direito FSU, e tudo parecia estar indo perfeitamente para o casal, exceto o lugar onde morava. Wendy queria viver no sul da Flórida, então Dan conseguiu uma posição de professor visitante na University of Miami Law School, mas isso foi apenas por um semestre. Apesar disso, ele tinha esperança de conseguir uma vaga no corpo docente. No entanto, isso não funcionou. O casal retorna então para Tallahassee e retoma sua vida e suas atividades. Por alguns anos, ambos trabalhavam muito, mas também aproveitavam muito e pareciam de verdade desfrutar a companhia um do outro. Mas a tensão entre eles começou a aumentar quando o casal teve 2 filhos em uma rápida sucessão. De acordo com as declarações que Wendy fez para um podcast após a morte de Dan, as coisas não eram tão harmoniosas quanto pareciam para quem via de fora. Wendy recebeu muita ajuda da sua família do sul da Flórida quando ela recém teve seus filhos, mas ela relata que logo passou a sentir um ressentimento por Dan porque a vida dele quase não havia mudado após o nascimento dos 2 filhos. Ela também viria dizer mais tarde que ela e sua família carregavam a maior parte do peso com relação ao cuidado e a criação dos meninos. Já a família do Dan, por viver no Canadá, não podia se envolver muito na criação dos meninos. Ao parecer dos relatos que Wendy deu, o tédio de viver em Tallahassee, combinado com as tensões que eles estavam vivendo, a fez questionar sobre o amor que ela realmente sentia pelo marido. Em 2012, Wendy decidiu que realmente era hora de divorciar-se. Infelizmente, com a ajuda de sua mãe, Wendy dá início a um processo de divórcio muito agressivo, demonstrando muita falta de respeito e até mesmo de empatia por Dan. Da maneira que Wendy conduziu as coisas, ela tentou fazer com que Dan parecesse um marido abusivo, quando as pessoas próximas dele sabiam que ele era um pai e um marido muito amoroso. Ela programou a comunicação do divórcio para que causasse o máximo de dor possível, ligando para Dan minutos antes de uma palestra de direito que já estava programada
abandonada em Nova York. Com a ajuda de alguns amigos, ela sai rapidamente da casa onde morava com Dan e se realoca em outra região, e ao princípio ela não informa Dan onde ela e as crianças estão morando. Considerando que ambos trabalhavam juntos na mesma faculdade, não há dúvidas que Dan ficou envergonhado com a forma que sua esposa o tratou quando decidiu entrar com o divórcio. Isso talvez explique o que aparentemente ele disse aos amigos em comum que ele tinha com Wendy, que ela estaria então passando por dificuldades em relação à sua saúde mental, algo que a própria Wendy confirmou meses depois no seu depoimento. O começo agressivo do fim do casal definiu então o tom do processo do divórcio, quando os dois continuavam trabalhando na Florida State University, e então eles compartilhavam a guarda das crianças. Uma guerra então começou entre Dan, Wendy e a família de Wendy. O principal ponto desse conflito era o desejo de Wendy, ou de Donna, mãe de Wendy, de que a filha e os netos se mudassem para o sul da Flórida, para que pudessem ficar perto dos avós e da família Adelson. Dan não queria que Wendy se mudasse para lá. Ele também não queria que ela levasse os filhos para tão longe, pois o Dan também queria ter o direito de passar tempo com seus filhos e que isso não dependesse de uma viagem de 8 horas de carro toda vez que ele quisesse passar tempo com os meninos. A única opção que Wendy teve foi submeter um pedido ao tribunal. Ela entrou com um pedido e uma audiência foi realizada. No entanto, durante essa audiência, a juiz chamou ambos advogados para uma conversa em particular e anunciou que, se não houvessem provas de abusos por parte do Dan, ela negaria o pedido de mudança. Como Wendy não alegou abuso, ela retirou o pedido. Em poucas semanas, o casal resolveu suas diferenças, tanto o divórcio como o acordo de guarda foram aprovados pelo tribunal. Esse deveria ter sido o fim de uma guerra, mas infelizmente não foi. Do lado da família Adelson, de acordo com o depoimento do namorado de Wendy, próximo à época do assassinato, Charles Adelson, irmão do meio de Wendy, teria começado a procurar um pistoleiro, ou também comumente conhecido como assassino de aluguel. Ao que tudo indica, a família Adelson não gostava de perder. Além disso, eles não gostariam de ficar ligados a Dan por conta das crianças. Eles também não gostavam da insistência de Dan em uma adesão mais rígida dos costumes judaicos, como manter uma dieta kosher, por exemplo. Do lado de Dan, ele escreveu e pediu para que seu advogado protocolasse uma petição buscando ser dispensado de um pagamento que ele deveria fazer a Wendy alguns meses depois do divórcio ser finalizado. Ele alegou nessa petição que Wendy e seu advogado teriam ocultado um bem e cometido fraude contra o tribunal, e que por isso ele deveria ser dispensado de fazer o pagamento. Eventualmente, Wendy entrou com seu próprio pedido, tentando obrigá-lo a fazer o pagamento. Ou seja, na prática, a guerra continuou mesmo depois do divórcio ter sido finalizado. Outras questões pós-divórcio também surgiram, incluindo um pedido de Dan para limitar o acesso não supervisionado de Donna Adelson aos meninos, porque segundo Dan, Donna estaria falando mal dele para as crianças. Apesar de tudo isso, ninguém podia imaginar que pessoas tão ricas, inteligentes e influentes poderiam ser capazes de planejar um assassinato. No fim, a família Adelson venceu essa guerra, mas o custo foi muito alto. Wendy mudou-se com os meninos de volta a Miami logo após o assassinato, e ela e sua família ficaram então responsáveis pela criação dos meninos. No entanto, mesmo deixando de lado qualquer possível sentimento de culpa que os envolvidos no caso possam carregar, uma nuvem suspeita caiu sobre a família Adelson desde o princípio. Muitas pessoas próximas a Dan e a Wendy sabiam das disputas entre eles e passaram imediatamente a suspeitar da família Adelson. Poucos dias após o assassinato de Dan, o ex-namorado de Wendy, professor LaCase, com quem ela convenientemente terminou poucos dias antes do assassinato e que aparentemente pode ter sido usado como um bode expiatório, história longa que vamos contar em outro vídeo, ele forneceu aos detetives evidências e teorias que apontavam diretamente à família Adelson. Apesar disso, os investigadores levaram mais de um ano para começar a adquirir provas adicionais que os conectassem com o assassinato de Dan Markel. Nos mais de 11 anos desde o assassinato, houveram muitos julgamentos e condenações relacionadas a este crime. No começo, os executores foram presos. Um deles, Luiz Rivera, virou testemunha do Estado, conseguindo assim
um acordo muito vantajoso de apenas 19 anos, mas apenas cerca de 7 após cumprir uma pena federal concorrente. O segundo executor, Sigfredo Garcia, foi condenado em julgamento e cumpre a pena de prisão perpétua, pois nunca cooperou com a polícia. Já a mulher que ajudou a família Adelson a entrar em contato com os executores, Catherine Magbanua, também foi condenada e depois decidiu tornar-se testemunha do Estado. Catherine é a ex-namorada do irmão de Wendy, Charles Adelson. Catherine teve 2 filhos com Sigfredo Garcia, um dos pistoleiros acusados pela morte de Dan Markel. Isso tudo era parte do plano, usar uma intermediária como um amortecedor entre a família Adelson e os executores. Mas o plano não funcionou. A nuvem suspeita ainda permanece sobre 2 membros da família Adelson que ainda não foram acusados, Wendy Adelson e seu pai Harvey. No entanto, após a condenação dos executores e a intermediária, a polícia finalmente começou a mirar nas pessoas que teriam então encomendado o crime. Primeiro, a polícia acusou e condenou Charlie Adelson, que se intitulava o Maestro, e logo após acusaram e prenderam Donna Adelson, a mãe de Wendy, que também foi condenada. Mas a justiça precisa ser completa. Muitos ainda acreditam que acusações deveriam ser prestadas contra Wendy. Em breve vamos fazer um vídeo sobre isso, não só sobre provas que poderiam sustentar uma acusação contra Wendy, mas também sobre a falta delas, o que pode tornar o caso mais difícil para o Estado. A decisão de seguir com a opção dos pistoleiros teve um efeito em cadeia por muitos anos. Claro que nada é mais triste do que a perca de Dan, principalmente para os seus familiares e para as pessoas que o amavam. Mas além disso, o caso também gerou consequências terríveis para as pessoas envolvidas no assassinato, como por exemplo, os filhos de Sigfredo e Catherine, que perderam seus pais, que hoje cumprem pena na prisão. Os filhos de Luiz, que sim vão tê-los de volta, mas ao mesmo tempo, ele vai passar um grande período da sua vida dentro da prisão. Harvey, que perdeu sua esposa e um dos filhos, cumpre pena de prisão perpétua. E Wendy, bem, ela segue livre, vivendo a vida do jeito que ela quer, nos termos dela. E parece que sua mente dobra a realidade para conseguir viver com o que aconteceu com Dan. Mas uma nuvem suspeita a acompanha por onde quer que ela vá. A família Adelson, que também provavelmente gastou muito dinheiro com advogados, um dinheiro que poderia ser utilizado no futuro dos filhos, e uma das coisas mais tristes, é claro, os meninos que perderam seu pai, também o acesso à família do pai. Até hoje, a família do Dan tem um acesso muito limitado com relação às visitas aos netos. Isso tudo depois dele escrever alguns comentários indicando que Wendy também poderia ser presa pelo envolvimento no assassinato. O caso continua em andamento. Para saber se o Estado realmente vai continuar investigando e acusando mais pessoas nesse caso, a gente tem que esperar para saber com certeza. Mas uma coisa é certa, se você quiser ter atualizações do caso e ter uma visão mais aprofundada de tudo que aconteceu, a gente vai estar compartilhando mais conteúdos relacionados ao caso Dan Markel. Se você já se sente também confortável com o seu nível de inglês, você pode assistir os vídeos do canal Deep Dive True Crime, um outro canal do Mentor. O Mentor acompanha esse caso já há muitos anos, então lá, se você se sente confortável com o inglês, você pode ter acesso a conteúdos exclusivos e muitos materiais sobre esse caso também. Muito obrigada por assistir. Esse foi o caso Dan Markel. Nos vemos na próxima.